Se você assistiu às nossas últimas aulas, você já entendeu o que é comunicabilidade. Agora é a hora da gente trazer um método de avaliação de comunicabilidade. O MEC, não o Mac da Apple, não, viu? Mas tá próximo. Então tá curioso, assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, vamos lá falar do MEC, do método de avaliação da comunicabilidade. Então, o MEC é uma técnica desenvolvida para avaliar a eficácia da comunicação entre o sistema e o usuário, focando na boa forma como a interface transmite mensagens e orientações. Então, o objetivo do MEC é identificar falhas de comunicação que possam causar confusão, frustração ou erros durante o uso da interface. Ele vai ser dividido em três etapas principais, que são preparação, coleta de dados e análise de dados. Então, eu vou trazer a preparação. A gente pode dividir ela em quatro partes, a coleta de dados em três fases e a análise de dados em quatro fases. Vou explicar cada uma delas para vocês. Então, na preparação, a primeira parte é: vamos definir o objetivo da nossa avaliação de comunicabilidade. Então, vamos identificar quais aspectos da comunicabilidade da interface. Como feedback visual, clareza de mensagens e ajuda ao usuário. Então, esses podem ser os aspectos que a gente está avaliando. Mas é sempre bom que a gente entenda quais são esses aspectos. A segunda parte para a avaliação da comunicabilidade é selecionar os participantes. Então já definimos o nosso objetivo, agora é a hora da gente escolher os usuários que representam o público-alvo do nosso sistema. E é muito importante que a gente tenha diversidade nesses perfis. Claro que tem que ser o público-alvo, né? Mas que a gente tenha diversidade nesses perfis para a gente obter uma avaliação abrangente, para a gente evitar que só pessoas com um determinado perfil, né, isso vai enviesar a nossa análise. Então é bom que a gente tenha diversidade para trazer pensamentos diferentes, né, que vão nos ajudar a ser mais abrangente na nossa interface. A terceira fase, a terceira parte da preparação é preparar o cenário de teste. Então, já temos os nossos objetivos, os participantes. Agora a gente vai definir quais são as tarefas que os participantes irão realizar, garantindo que elas cubram diferentes partes da interface, onde a comunicabilidade precisa ser avaliada. Então, queremos avaliar o sistema todo, então vamos pensar em tarefas que avaliem o sistema todo. Se aquele sistema tem um bom padrão, a gente não precisa de focar em todo o sistema, né? Porque os padrões eles já vão ser percebidos e aquilo vai ou ser positivo para o usuário ou vai ser negativo, e a gente pode trabalhar uma interface mais abrangente caso um problema seja identificado. Beleza, então já definimos os objetivos, os participantes e as tarefas que eles vão fazer, né? Então vamos escolher quais são as ferramentas e recursos que a gente vai utilizar para a nossa próxima etapa, que é a coleta de dados. Então aqui, né, a gente vai utilizar recursos para registrar o comportamento dos usuários, recursos e ferramentas, como a gravação de tela e anotações de observação enquanto o usuário está fazendo o teste. Notem que esse conteúdo, né, não é muito distante daquele teste de usabilidade que a gente conversou aulas passadas. Então aqui teremos etapas similares. Beleza. Saímos da preparação. Agora a gente vai para a coleta dos dados e etiquetagem. Então, o que essa coleta dos dados ela vai envolver? Ela vai envolver a observação dos usuários enquanto eles interagem com a interface e a etiquetagem das mensagens e interações, onde a gente vai de fato documentar ali, né, trazer, isso aconteceu, isso não aconteceu. Daqui a pouco a gente vai falar dessa fase dentro de coleta de dados.
O processo de etiquetagem ajuda a identificar como o usuário entende ou não as mensagens e elementos apresentados pela interface. Então, estamos aí na coleta de dados. A primeira fase que a gente vai passar, ou uma das fases, é a observação do usuário, onde a gente vai anotar as reações dos usuários, comentários, comentários e expressões faciais. Então, é de fato observar o usuário para a gente coletar dados dele. A segunda etapa aqui é a etiquetagem das mensagens. Então, cada mensagem da interface ela é rotulada como uma etiqueta de compreensão com base nas reações do usuário. Aí eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos de etiqueta. A mensagem explícita, que diz quando o usuário entende claramente o significado da mensagem. A mensagem implícita, quando o usuário precisa interpretar ou adivinhar o significado de algum recurso ali da tela. A terceira mensagem é a mensagem ausente, é quando o usuário esperava uma mensagem ou orientação, mas não a recebeu. E a quarta é a mensagem ambígua, quando a mensagem é confusa ou possui múltiplas interpretações. É aquela pergunta mal feita que você não tem a resposta que você esperava. Beleza, então entendemos essa observação do usuário, a etiquetagem das mensagens. A gente tem também o registro de problemas de comunicação, que a gente já está indo mais para o final da coleta de dados. Então a gente vai anotar os problemas que os usuários encontram ao tentar entender a interface, incluindo exemplos específicos de onde a comunicação falhou. Então é muito importante que a gente traga o ponto específico onde aquela comunicação não foi boa, para que a gente evite que a gente seja preciso na hora de resolver também. Beleza, então fizemos a preparação do nossa avaliação de comunicabilidade, coletamos os dados, agora a gente vai para a terceira fase, que é analisar esses dados. Aí, como as 4 principais fases elas são mais intuitivas, eu já trouxe elas aqui direto para a gente. Então, na análise dos dados, com as informações coletadas durante a etiquetagem, a coleta de dados, são organizados e analisados para identificar os problemas de comunicabilidade e sugerir melhorias. Essas 4 fases são organizar os dados. Então, temos ali todos os dados, vamos organizar. Aí você pode organizar tanto por partes do sistema quanto por problemas identificados. Então, pode acontecer que em várias partes do sistema uma determinada etiqueta foi lançada. Por exemplo, o usuário esperava a etiqueta ausente, a mensagem ausente. O usuário esperava algum suporte e ele não teve. Como também pode ser uma página específica, um componente específico da interface que falhou. Enquanto os demais tinham, isso traz até referência para o usuário. Isso demonstra que essa interface ela não está tão consistente quanto ela deveria. E a gente tem também a identificação de problemas críticos. Então, uma vez que a gente organizou esses dados, a gente já consegue ver quais são as partes da interface que estão mais críticas e assim a gente consegue trazer ações para atender essas partes mais críticas primeiro. Depois a gente vai para as sugestões de melhoria. Então, identificamos os problemas, vamos sugerir como que a gente pode melhorar essa interface. E para a gente finalizar e deixar tudo documentado, a gente gera um relatório dessa avaliação para que fique claro os problemas identificados e as melhorias que vão ser implementadas, que elas possam ser discutidas para de fato resolverem os problemas de comunicabilidade. Bom, esses são os 3 passos aí do método de avaliação da comunicabilidade que a gente tem aí para discutir no nosso curso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de avaliar o nosso vídeo e deixar o seu comentário. É isso aí, valeu!